Boa noite, mais uma vez aqui na nossa conexão. Vamos tentar mais uma vez. Não deu certo. A questão técnica, a informática é maravilhoso, mas quando dá certo, às vezes não dá certo como agora. Vamos agora aqui esperar todos adentrarem mais uma vez esse nosso recinto, esse ambiente virtual, para começarmos nosso bate-papo, nossa conversa. Doutora Adriane já adentrou, sim. Visualizar, ok? Vamos agora vai dar certo. Com certeza vamos ter a doutora Adriane entrando, aguardando o seu aceite, doutora Adriane. Isso, já vemos, já sinalizamos aqui que conseguimos. Sim, sim, sim. A informática é uma ferramenta maravilhosa quando funciona. Tudo bem, doutora Adriane? Deu certo. Nunca tivemos aqui essa insistência, né? Mas deu certo, ok? Significa que vai ser muito bom. Como que está, doutora Adriane? Seja muito bem-vinda, bem ao nosso canal, à nossa casa aqui no Instagram da Rede LFG. Me ouve bem, doutora Adriane Bramante? Está me ouvindo bem? Como que está? Ah, agora eu vejo melhor. Isso, agora já. Tudo bem, doutora? Como que está? Seja muito bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Então, Obrigada agradecer. a todos aí que estão na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Adriane Bramante, uma ilustre advogada previdenciarista, e ramo de previdenciário, já faço um parênteses, não é para os fracos, não é para os fracos, e também presidente do Instituto IBDP, não é isso? Que faz maravilhas aí em prol dos advogados previdenciaristas, em prol do direito social nesse Brasil. Do direito social, na verdade. Estou aqui brincando com vocês. Obrigada. Estou vendo qual carinha que fica mais legal aqui para compartilhar com vocês. Acho que fica essa daqui cheia de coraçãozinho. Sim, obrigada pelo convite, Hermes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer de verdade estar aqui com vocês nesse início de noite, né? Nesse isolamento social, esse momento que a gente está aí vivendo uma coisa que a gente nunca achou que fosse viver um dia. Inimaginável. Não dá para imaginar, né? Não dá. Se alguém contasse isso em dezembro, nós íamos falar que... Tá louco, imagina. Pirou. Imagina, de jeito nenhum. Exatamente. Mas que bom que a gente pode estar aqui, então, nesse momento que também oportunidades surgem, né? Porque a gente não faria uma live num dia de semana. Nós antecipamos o futuro, que já era breve. Nós já antecipamos para já. Mas, minha amiga, já que falamos disso, eu quero saber, não só a dúvida minha, mas os colegas que estão aqui, está bem de saúde? Está tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo bom, ótimo, que continue tudo assim. Bem, sem Covid, isolada, aqui em casa, trabalhando mais do que nunca. Mais do que nunca, verdade. Realmente, na área jurídica, os processos eletrônicos não pararam. O processo eletrônico, proliferaram. Eletrônico, cliente eletrônico, tá uma loucura. IBDP tudo eletrônico, evento eletrônico, online, aula. Tudo. A gente tá louquinho. Uma curiosidade, a colega tem uma máscara estilizada? Deve ter, conheço a doutora Adriana, deve ter uma máscara estilizada. Eu tenho, a que eu usei hoje, eu tenho, eu já comprei a minha. Eu geralmente coloco uns lenços, faço umas coisas meio diferentes, fica bem legal, bem legal. Pois bem, doutora. Quero mencionar a doutora Adriane Bramante, já mencionei a advogada, presidente do BDP, também autora de livros, dentre os quais eu quero mencionar aos colegas a aposentadoria especial. Essa minha edição, doutora, Pelo aqui amor, com as eu peguei esta por causa da dedicatória. Que legal. De quando que estivemos juntos em Florianópolis, 2014, num congresso de Florianópolis. Legal. Isso mesmo, do IBDP. Do IBDP. IBDP que tem a gente está aqui. Esse aqui é a 5ª edição, Hermes. Sim, deixa eu ver então. Agora esse ano 2020. Maravilha. 2020. Sim.
Lá em Florianópolis, em 2014, o BDP já tinha uma atuação bem forte, né, naquela época. Sim, bem época forte. era a presidente Jane, foi bem legal a participação do pessoal lá, foi muito bacana aquele evento. Aliás, aproveitando, IBDP este ano, o congresso, nosso mega congresso, está para qual mês? Está programado do dia 15 ao dia 17 de outubro. A gente está ainda deliberando sobre a possibilidade ou não, a gente está analisando as questões, assim, é tudo diário, né? A gente não consegue adiantar nada porque hoje não tem lockdown, amanhã de repente tem lockdown, morre 1.000 pessoas, a China teve que voltar ao isolamento, então a gente está vivendo um momento de muita insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer, então eu espero que o evento aconteça. Sim, estamos torcendo, todos nós. A gente não vê a hora de sair e ter, né, o mundo de volta como era antes, né? Sim, eu também. Só que a gente precisa ter segurança para isso, perfeito. Né? Não adianta a gente fazer um evento, montar um evento para 1.500 pessoas, 1.100 pessoas e chegar lá não poder se abraçar, não poder curtir. Fica todo mundo de medo, todo mundo de máscara, e aí vai ficar aquela loucura e comprometer até o sucesso do evento, né? Que sempre foi um sucesso. Claro. Então, acho que a gente precisa, a gente está ponderando todas essas questões, eu espero que o evento aconteça de verdade, eu estou tirando esses negócios aqui, mas a gente espera que realmente aconteça, mas... Todos nós fazemos votos. Fazemos voto que dê tudo certo. Tá programado, mas a gente tem 70 palestrantes, né? Todo mundo a grandiosidade sempre do evento, né? 70 palestrantes, realmente. 70 palestrantes. Não, a gente tem 70 palestrantes de oficinas, mas temos mais uns 20 palestrantes que vão fazer a palestra nos auditórios, temos ministros. Ou seja, só de palestrante já enche uma sala normal de... 90. Bastante, parabéns. Bastante gente, né? E todos os anos orquestram de forma maravilhosa, parabéns para todo o IBDP. Você está sempre participando com a gente lá. Sempre que puder, estarei presente, sim. Muito obrigado pelos convites. Obrigada eu. Minha amiga, mas nós vamos falar, né, sobre novidades. E no direito previdenciário não faltam novidades. Nossa, meu Deus do céu. Não dá. Previdenciário piscou, né? É uma portaria nova. E você sabe que eu fiz um levantamento assim por cima. Nós tivemos de 19 de março para cá, quando começou a história da pandemia, hoje faz 60 dias, né? Essa semana fez 60 dias. Nós tivemos mais ou menos 80 portarias, medidas provisórias, decretos e leis publicados nesses 60 dias. É absolutamente insano. Sim, digerir isso tudo realmente. Ah, colega, como também autora de livros. Previdenciária e trabalhista. Sim. Fechar um livro não é coisa. Não dá. Você fica assim, aperta o ponto final e manda para a editora. Fala assim, me traga isso de novo. Sim, realmente. E aí, quando a editora manda o boneco para você, fala assim, então, esse negócio aqui, só que ele fala assim, você não pode mudar nada, Adriane, nada. Assim, gente, mas é um negocinho. E interessante, nós temos as medidas provisórias pipocando em previdenciário e caindo em previdenciário. Elas surgem muita coisa. E a vigência vai embora. Cai. Exatamente. E para a gente ainda discutir sobre esses períodos. Sim, aquela história da carência para o benefício por incapacidade do salário de maternidade, eu fiz uma tabela, Hermes. Nós temos 7 regras. Era um terço carência cheia, meia, volta, um terço carência cheia. Integral, metade, integral, metade. Aí nesse momento, hoje, só posso falar por hoje a gente está na carência da metade. Daqui a pouco pode publicar outra medida provisória aí e voltar de novo. Então, é insano esse monte de mudança. A própria MP 905, que trouxe várias modificações na Previdência. Pretendia bastante em relação ao acidente em itinere. A questão do valor do auxílio acidente que tinha sido modificado. O acidente em itinere, a medida provisória pretendia o quê, doutora Adriane? Não, ele revogou.
Ele acabou com o acidente itinerary. Ele um acabou acidente de trajeto. É aquele artigo 20, de trajeto 20, acho que era 21 letra, Isso. acho que D. Inciso 1D. E ele, o 900, a MP 905 acabou com o acidente itinerary, porque, na verdade, a reforma trabalhista já tinha acabado com o acidente itinerary no direito do trabalho. O previdenciário continuava. E aí a MP 905 revogou o acidente itinerary. Como a MP 905 foi revogada pela MP 955... Quando que ela foi revogada? Quando que ela foi revogada, doutora? No último dia do segundo tempo, né? Agora. Parece então, jogo do Corinthians. O juiz apita o pênalti aos 46 do segundo tempo, né? Do segundo tempo. Duvidoso esse pênalti, duvidoso, né? Quem sofreu o acidente itinerary no período de vigência da MP 905... não tem direito ao acidente itinerary. Não tem direito ao benefício de natureza acidentária, porque, aliás, não tem direito porque não era mais acidente de trabalho. Sim. A MP 905 foi revogada pela 955, então volta o acidente itinerary para a linha D do artigo 21. Doutora, só é que nós temos alguns alunos que são concurseiros. Então, aquele que saiu de casa para chegar ao trabalho... Saiu de casa para chegar ao trabalho, sofreu um acidente. Sofreu um acidente. Era acidentário. Isso a gente chama isso. A pessoa que do trabalho para casa e da casa para o trabalho, o direito previdenciário, não o direito trabalhista, mas o direito previdenciário entendia que seria acidente do trabalho e concedia ao segurado o benefício de natureza acidentária. Hoje nós chamamos de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez permanente. E aí, quando era considerado acidente itinerary, para o direito previdenciário, antes da reforma, não tinha mudança no valor do benefício, porque acidentário e previdenciário tinham o mesmo valor, né? Depois da emenda 103, passaram a ter valores diferentes, porque o acidentário é 100%, o previdenciário é o cálculo geral. E aí... Então dá uma diferença pecuniária muito boa. Sim, muito grande. E, na verdade, o reflexo do benefício acidentário, ele é um reflexo no direito do trabalho e não no direito previdenciário. Porque no previdenciário você tem um reflexo na carência, de ter ou não carência. Que acidente mesmo, não sendo, né? Também afasta a carência, mesmo sendo acidental. O reflexo mesmo você tem lá no trabalhista, que ali você tem a continuidade do depósito do fundo de garantia, você tem a estabilidade de no mínimo 12 meses. Então você tem ali reflexos trabalhistas quando o benefício é de natureza acidentária aqui no previdenciário. E agora a gente volta de novo à MP 955, dizendo não, voltou a redação, na verdade, então mantém aquilo que está disposto no artigo... Então, novamente, tem natureza acidentária. O acidente de trajeto... O acidente itinerary de trajeto para isso. Para o direito previdenciário. O trabalhista não tem. Tá? Então, por exemplo, enquanto o governo não se animar, porque ele tinha um propósito ao revogar uma medida provisória no último dia, né? Claro, lógico. E a gente, assim, essa medida provisória trazia vários reflexos também no auxílio acidente. Porque o auxílio acidente era, antes da MP 905, 50% da média, de julho de 94 para cá. Né? Quem tivesse uma média salarial de 5 mil, auxílio acidente, 2.500. Né? Era a média de julho de 94 para cá, 50%. Na vigência da MP 905, o auxílio acidente passou a ser calculado 50% do valor que o segurado teria se aposentado por invalidez. Estivesse, E a aposentadoria por invalidez, por sua vez, se a média der 5 mil, quanto que dá? Não, depois da emenda 103, 60% até 20 anos, depois mais 2% a cada ano que ultrapassa os 20 anos se for um homem, ou após 15 anos se for mulher. Geralmente a pessoa se acidenta nos 5, 10 primeiros anos, né?
Sim, imagina um motoqueiro que tem ali 2, 3 anos de trabalho, enfim, ele vai pegar ali 60%. Então, o auxílio acidente seria 50% dos 60%, se por acaso ele tivesse menos de 15 anos ou de 20 anos de contribuição. Isso na vigência da MP 905. Aí a MP caiu. Mais um ponto, então, bom, favorável ao segurado. Sim, aí voltamos ao valor originário antes da MP 905. Eu acredito que que o governo, quando ele traz uma medida provisória, revoga, ele não tirou isso da cabeça e que provavelmente no ano de 2021, quando virar o exercício, nós teremos uma nova medida provisória trazendo novamente essa questão que não conseguiram aprovar durante esse momento. Né? Ou seja, esse nosso mundo é animado. Ninguém fica com tédio em previdenciário. Não tem tédio. Não, você acorda com uma lei, você dorme com uma lei e acorda com a outra, dorme com uma lei e acorda com a outra. Era de um jeito, agora não é mais. Então, o advogado previdenciário, Hermes, tem que estudar, tem que se atualizar. Aquele que fala assim, não, na pandemia eu vou me isolar e vou ficar aqui sem saber de nada. Depois, quando acabar a pandemia, eu volto e me atualizo. Ele já perdeu o timing. Não vai conseguir voltar. Exato. Não dá. Não dá. Realmente não dá. Aliás, a reforma da Previdência, que faço o registro, a doutora esteve na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, de gabinete em gabinete, ali fazendo as exposições, as explanações, né, nas duas casas, explicando, sensibilizando. E se a reforma não foi mais severa, uma das pessoas que a gente tem que acreditar, né, o esforço, o trabalho, é a doutora Adriane Bramante. Okay? Obrigada, parabéns, que realmente... todo um trabalho, obrigada. Parabéns, foi um trabalho de toda a sociedade, de toda a equipe lá do IBDP, todo mundo contribuiu. Não foi fácil, Hermes, a gente correu aquela Câmara dos Deputados e pegando assinatura para apresentar nossas emendas, e deputado que não queria assinar e caçando literalmente o deputado. Onde ele está? Está no plenário 8, na sala 7. E a Câmara dos Deputados, ela tem 5 quilômetros. Sim. A gente contou no final, a gente andou num dia 14 quilômetros atrás dos deputados para colher assinatura. Uma coisa insana. Mas foi bem legal, acho que assim, essa participação, a gente nunca tinha tido essa oportunidade de participar de um processo legislativo, de conhecer o processo legislativo de dentro. A gente conheceu de dentro, não aquilo que a gente via na televisão, mas a gente conheceu os meandros, e foi muito importante. Esse trabalho do IBDP. Eu fui lá fazer uma apresentação sobre aposentadoria especial. Nós tínhamos até aquele momento uma regra de transição da aposentadoria especial que tinha uma regra progressiva. Sim, da pontuação progressiva, exatamente. A pontuação progressiva, e nós conseguimos sensibilizar os senadores, e essa regra progressiva foi tirada, ficou só a regra com ponto fixo, né? Meus amigos, agora uma salva de corações aí, porque realmente, olha, com esse esforço não teria progressão agora na pontuação da aposentadoria especial. Seria algo realmente, se já não está fácil, era muito mais difícil. Era pior ainda. E essa semana, Hermes, eu participei de uma reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. A gente está fazendo um trabalho de tentar mudar a lei da aposentadoria especial para que fixe na lei a ineficácia dos EPIs. Porque é o projeto de lei complementar 245, 53, né? 53, não. A gente apresentou, tem o projeto de lei complementar 245 apresentado pelo Senado. Isso, tramitação do Senado. Antes da emenda. Sim, ele traz as regras gerais da aposentadoria especial e traz a aposentadoria especial para o prejuízo à integridade física. Mas como a gente e atividade de risco também, né? De risco, isso, de integridade física. Que é o vigilante, eletricitário, explosivos. E aí a gente está vivendo esse momento de pandemia, e a discussão na Câmara é justamente assim, o que o Poder Legislativo pode fazer para minimizar os prejuízos dos profissionais da saúde, que enquanto nós estamos isolados, eles estão dando a cara a tapa, estão ali
para nos salvar, para salvar nossos familiares, estão indo ao encontro do coronavírus. E eu acho que o Brasil precisa devolver a eles não só aplausos, mas a dignidade da profissão, né? Porque de fato. Exatamente, a valorização da profissão, e a gente tem que fazer alguma coisa para eles. Então a gente está trabalhando um projeto de lei que foi o PLP 53 de 2020. Então está na Câmara. Está na Câmara do deputado Rodrigo Coelho. Qual a numeração? Está nos auxiliando. 53. PLP 53 de 2020. Esse PLP propõe uma idade menor de aposentadoria especial aos profissionais da saúde e que seja fixado na lei a ineficácia dos EPIs, porque a gente tem hoje muitas ações judiciais discutindo EPI, e nós sabemos que não há EPI eficaz para agente biológico. Eu fiz uma pesquisa ontem, só ontem, o número de ontem, nós tivemos de enfermeiros, não são todos os profissionais da saúde, os enfermeiros registrados, nós tivemos 15.557 enfermeiros contaminados com Covid-19 e mais de 120 profissionais mortos pela doença. Então, a gente está, assim, não tem dúvida, o Brasil hoje, a gente sempre soube que o EPI não era eficaz para agente biológico, mas isso agora está escancarado, a gente não tem qualidade dos EPIs, não tem quantidade dos EPIs suficiente, porque eles têm que tirar cada vez que sai do ambiente ali da UTI e não tem para repor. Tem profissionais da saúde que deixam de ir ao banheiro, por exemplo, porque ele não quer se contaminar, ele está com medo, eles estão em pânico, então tem toda a questão psicológica. É um caos, realmente um caos. Então a gente precisa devolver isso em forma de benefícios, e uma forma que a gente conseguiu tentar resolver isso no Congresso, para que o Congresso então edite uma lei que possa apresentar essa eficácia dos EPIs, né? Certo. Quem sabe? Nossa, até aproveitando esse gancho, nós estamos vivendo, e todos nós temos que nos cuidar da parte psicológica que o Covid traz também, além dessa exposição. O psicológico dos médicos, dos profissionais que não forem contaminados, também vai ter o efeito psicológico. Sim, sem dúvida. Em todos nós sendo bombardeados todos os dias com informações de cemitério. Sim, né? De fato, sim, é muito ruim isso, né? A questão do toque que muitas pessoas vão desenvolver, que nós vamos ter, né? Sem dúvida. Porque lava a mão toda hora, aquele álcool, aquele negócio todo você deixa do seu lado, você fica, quando você percebe, você lava a mão 15 vezes em uma hora, né? Então... Mas aproveitando, quero saber da doutora, novidades no âmbito de jurisprudência, com relação a essa caracterização acidentária, alguma coisa para nos dizer, doutora Adriane Bermani? Olha, essa questão acidentária, Hermes, é uma coisa muito interessante agora, que está aí pipocando, porque nós temos na legislação previdenciária, lá no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, de que a doença endêmica, que não é acidente do trabalho, a doença endêmica, salvo aqueles casos em que a atividade tem relação com a contaminação, enfim. Então, se for uma pessoa que trabalha como a área da saúde, se contaminar, então, o que é a doença endêmica? O próprio coronavírus, né? Que é pandêmica. Então, se a pessoa... Isso, a nossa é pandêmica, né? Nesse caso, a lei fala endêmica. E aí, o que acontece? Nós tivemos a MP 927, que trouxe um artigo, o artigo 29 da MP 927, dizendo assim, olha, a contaminação por Covid não é acidente de trabalho, salvo se comprovado o nexo causal. Você estava de prova, portanto. Que eu adquiri a doença no trabalho. Eu tenho que provar o nexo de causalidade. E aí o Supremo Tribunal Federal determinou que esse artigo fosse retirado, porque não tem sentido comprovar o nexo de causalidade. Só que eu acho que assim, é muito complicado essa questão do acidente do trabalho, de todo mundo ter acidente do trabalho. O que ficou determinado ali? Pelo que a gente está vendo... Doutor Maria, estou perguntando qual a legislação nós estamos falando.
é o artigo 29 da medida provisória. Medida provisória 927. Isso. E da Lei 8.213, Lei de Benefícios. 8.213, artigo 20, parágrafo 1º, a linha D. Tá? E assim, a gente tem o seguinte, quais as discussões do Supremo Tribunal Federal? Se a pessoa for contaminada por Covid e ela exercer uma atividade, daquelas atividades essenciais que foram fixadas ali no decreto, então poderá ser reconhecido como acidente do trabalho aquela atividade. Se não for, aí vai ter que provar que ele estava em exercício de uma atividade, e aí vai ter que trazer realmente o nexo. Eu teria essa presunção aí no caso de nocividade se eu pegar a doença e exercer uma atividade listada ali no decreto como essencial. Só que a gente está tendo muito problema de certidões de óbito que não vêm com Covid-19. Porque não foram testados, eu não tive a testagem suficiente, então a pessoa morreu de síndrome aguda respiratória, mas não está indicado que aquilo é Covid. Sim. Percebe? Então, o que acontece? Para que a pessoa tenha direito ao benefício de natureza acidentária, quando ela exerce atividade de natureza essencial, dentro dessa lei, ele tem que ter a certidão de óbito como a causa da morte Covid. E se foi síndrome aguda respiratória, que é o SARS lá, não seria. Qual a influência, o impacto disso? Todo o impacto, porque se eu tenho um benefício de natureza acidentária, minha pensão por morte será de 100%. Se for de aposentadoria, se for um benefício que não é acidentário, seria uma pensão por morte de cálculo que 50% mais 10%. Da média, né? Do segurado teria direito à aposentadoria por invalidez. Então, muda o cálculo, muda tudo. O que a pessoa vai ter que fazer? Vai ter que entrar com pedido de retificação da certidão de óbito para que conste que houve o falecimento por Covid-19, para que ele possa ter o benefício de natureza acidentária. Olha o desmembramento disso. Aí, esse evento que eu fui lá ontem na Câmara, a gente sugeriu que fosse criado um grupo de estudo na Previdência, porque lá o presidente do INSS estava junto, para que fosse criado um grupo, alguma ideia em que, por exemplo, todos que tivessem morrido no período da pandemia, com o nexo epidemiológico de comorbidades ou de doenças que fossem de natureza respiratória, alguma coisa assim, para que fosse considerado como acidente de trabalho, porque aí eu inverto o ônus da prova. Então, se não foi o acidente, eu jogo para a empresa, eu jogo para alguém tentar provar para a própria pessoa. Mas tem que criar um mecanismo, porque vai haver um excesso de judicialização, Hermes. Exatamente. E você está lá na Previdência, você sabe disso, que assim, ninguém quer esse excesso de judicialização. A justiça já está abarrotada de coisa. E a gente precisa de um mecanismo para resolver essa questão que vai chegar nos tribunais. Sim. Aquele que morreu de Covid a família quer que conste Covid. Aquele que não morreu, ele também quer que não conste Covid, porque aqui em São Paulo nós tivemos uma resolução que também aquele que a ambulância fosse lá pegar, que a pessoa morreu em casa, enfim, tem uma resolução em São Paulo que era para testar que morreu de Covid. A pessoa teve infarto e como não tinha como... Isso foi no começo, teve uma resolução aqui em São Paulo nesse sentido. Então isso gerou um monte de problemas com essa questão de testagem e o acidente de trabalho no direito previdenciário faz toda a diferença. Sim, agora, isso faz com que o advogado previdenciarista, que já era essencial, se torne imprescindível, porque as situações que dá uma diferença enorme que nós estamos falando. Além do que, a pensão por morte também tem prazo, agora inclusive para crianças, não é isso, doutora? Outra novidade que nós temos, e as novidades são todas restritivas, infelizmente, né? Pois é, Lei 13.846 trouxe aí uma modificação triste, que aí o menor que não tem voz
ele tem prazo aí para dar entrada no seu auxílio-doença, na pensão por morte do pai ou da mãe, enfim, que tenha falecido, de 120 dias. 180 dias. 180 dias. 90 dias pro maior de 180 dias. Isso, É que é tanta mudança Sim. agora que a gente não consegue mais decorar então, mais. Se falecerem, por exemplo, os pais agora com um filho de 2 anos, esse menino 6 meses para dar entrada. Tem que dar um jeito. Tem 6 meses para entrar com a tutela, né? Aqueles que ficaram, quem vai cuidar, a curatela da criança e fazer a pensão por morte no período aí de 180 dias. Não que vai perder o direito, mas isso se fizer daqui 2, 3, 4 anos, como que fica? Se fizer o requerimento. Vai receber da data do requerimento, né? Não vai receber da data e não do óbito. Antes da Lei 13.646, como que ficava? Faleceu tem 2 anos o filho? Ele poderia... Era da data do óbito e não tinha prescrição, né? Realmente. Então a criança, por exemplo, isso a gente pegava, por exemplo, casos de reconhecimento de paternidade bem tardio, 10 anos depois, 15 anos depois, aí depois que a gente tinha o reconhecimento da paternidade 10 anos depois no direito civil, aí que você vai pedir a pensão por morte e se habilitar. E aí esse menor recebia esse valor da pensão por morte desde a data do óbito do pai, por exemplo, né? Nada mais justo? E agora, com essa Lei 13, a gente espera que, de repente, essa lei seja considerada inconstitucional, porque a gente tem aí tratados internacionais que cuidam do menor e dessa proteção toda, né? Então, você trazer restrição para esse menor que não tem voz... Particularmente, doutora, fica somente um breve registro, a minha pontuação de que nós temos lá o Código Civil, artigo 208, com o 198, não se aplica a prescrição a menores, né? Aplica. Então, mudou. Nós vamos ter aí esse questionamento. Não, acontece, Hermes, que o Estatuto do Deficiente, a Lei 13.146, altera o artigo 3º do Código Civil. Então, assim, na verdade, só é porque a gente tinha aquela lista de incapazes, né? Uhum. Incapazes, aqueles ausentes, nananana. O absolutamente incapaz? O absolutamente... Não, você só tem aquela lista agora como menores, somente aqueles de 16 anos. E assim, não tem mais essa prescrição. Você manda... Porque assim, a lei previdenciária manda aplicar o Código Civil. Uhum. A lei civil. E a lei civil também mudou. Então a gente acaba buscando as leis internacionais para tentar discutir isso. Pano para manga. Muita discussão. Discussões. E o pessoal ainda fala assim, não, o direito previdenciário acabou, para quê? Depois da reforma não vou mais fazer isso. Não. Imagina, gente, pelo amor. E temos algum julgamento previsto no Supremo, no STJ, é algo interessante, doutora? Olha, temos aí ficar de olho aberto. O que nós temos aí? Temos. STJ e STF resolveram trabalhar agora esse ano, né? Então, que não nos ouçam os ministros. Que não, mas agora é que a videoconferência, então é legal porque a gente pode assistir, né? Sim. O STF a gente Aliás, uma breve fofoca. Não. Já viu o ministro sem camisa durante o julgamento, esquecendo que estava... Você viu? Cada coisa que está acontecendo. Nada de liturgia, né? Não cumprir a liturgia na videoconferência. Nós tivemos essa semana, antes de ontem, estava pautado o tema 1018, que é aquele tema em que a pessoa deu entrada na aposentadoria, foi indeferido, entra com processo judicial, no meio do caminho, enquanto o processo judicial não é concluído, ela entra com um novo pedido de aposentadoria e tem o benefício concedido. E a justiça, então, está definindo se o segurado pode executar os atrasados e receber o benefício mais vantajoso, ou se é obrigado a ficar com aquele benefício da renda do processo judicial.
O INSS chama essa tese de desaposentação retroativa. Indireta. Retroativa indireta. Que não tem nada a ver com desaposentação, porque ele não está. Mas é o lastro psicológico, é para atrelar, porque a desaposentação naufragou. Sim, mas se você fala desaposentação, você joga sujo, porque aí não é desaposentação, e aí você leva esse mantra da desaposentação para o STJ, a gente assim, não, desaposentação, opa, pera um pouquinho, então não é aquela tese, aí o STF já disse, então eu vou dizer também. Que não é, na verdade, que não é, conforme a doutora falou, não é, né? É desaposentação. A gente põe um carinho. Fica só uma ver breve... o que o STJ vai dizer, essa é a minha opinião. O INSS entende que a gente entende que não, mas ele foi retirado de pauta e você não sabia? Foi retirado? Provavelmente foi retirado de pauta. A gente estava preparado para fazer sustentação oral pelo IBDP, mas ele foi retirado de pauta. Está pautado para o dia 29 de maio, um tema também quente, que é o tema 709, que é aquele da aposentadoria especial, para saber se pode continuar na atividade especial ou não. Concede a aposentadoria especial judicialmente se ele pode continuar trabalhando. Né? Não só judicialmente, mas se ele se conceder a aposentadoria especial, se ele pode ou não continuar trabalhando. A gente tem, na verdade, existe uma arguição. Mas só para visualizar, doutora, porque é a questão do judicial que acredito que envolve maior, porque ele requer contra o indeferimento feito para o INSS. O processo judicial vai tramitar 3, 4, 5, 6 anos, ele vai ganhar. Aí, receber desde lá ou não. Claro. Porque ele estava trabalhando, porque ele precisava trabalhar, ele não tinha aposentadoria. Lógico, se o INSS indeferiu o processo, como é que ele vai adivinhar e falar assim, não, eu vou sair agora, porque quando eu ganhar o processo, eu não vou poder trabalhar. Como é que ele vai adivinhar, né? Então, não tem o menor sentido. A discussão é bem interessante, porque eu tenho ali 2 princípios, o direito à saúde, que é dever do Estado, e o direito ao livre exercício do trabalho. Então, a gente tem ali o artigo 5º, inciso 13, e a gente tem ali a questão do direito à saúde, o direito à vida, de continuar trabalhando, de que a lei seria protetiva, e toda essa discussão. Então, vamos ver o que o Supremo vai dizer sobre essa questão. O IBDP também... Este mês, pautado para este mês, né? Julgamento. Este mês. 29 de maio. 29 de maio, sim. Tem um outro tema também afetado no STJ, que eu não lembro exatamente qual é o tema, mas é o tema 1013, que fala do benefício por incapacidade, do auxílio-doença. Não sei exatamente o tema, é 1013, tá? Também já está... Está pautado? Se puder consultar aí, 1013? está pautado também. Se puder consultar aí. Ele fala de auxílio-doença, de benefício por incapacidade, mas eu não sei exatamente a tese, qual o tema que foi fixado. Você tem ele aí? Que eu estou longe do meu computador. Isso é a possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do regime geral, de caráter substitutivo da renda, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, concedido judicialmente em período de abrangência concomitante se o jurado estava trabalhando. Isso mesmo. Em tese, temos aqui a mesma... da aposentadoria especial, é a mesma. Isso na lei, né? Exatamente. Colocou isso na lei. Mesmo enredo. Mesmo enredo. Sim. Hoje, esse está pautado para esse mês também? Esse eu não tinha visto. Também para esse mês, também para esse mês. Se eu não me engano, 25, 26, por aí, a semana que vem. Então, semana que vem promete. Já está pautado para julgar. Semana que vem promete. Semana que vem promete. A gente vai ter bastante processo pautado, o STJ está... o IBDP vai fazer sustentação oral em algum deles, de forma telepresencial? Todos. Vai? Todos. Nos fala um pouquinho sobre a sustentação telepresencial, como se puder dar uma... A gente não conseguiu fazer nenhuma ainda, porque começou agora. Íamos fazer essa semana com 1018 e acabou não dando certo. Mas a gente já faz as sustentações orais na TNU, por videoconferência. Então, a TNU, por exemplo, se reúne em Brasília e a gente tem o professor, o membro da diretoria do IBDP que estudou aquela matéria, o mérito daquele processo. Então, ele é, por exemplo, benefício por incapacidade, é o André Bittencourt que vai fazer a sustentação oral, que ele é o autor. Então, a gente tem toda
argumentação do próprio autor da doutrina, né, que escreve sobre isso. A gente traz essa força doutrinária para o processo ali de amicus curiae. E aí ele faz a sustentação oral no Juizado Especial Federal da capital, da cidade, e vai até ali, eles têm uma sala, e eles disponibilizam um link de acesso e ele faz a sustentação oral de onde ele estiver. Agora, com essa nova modalidade que saiu agora, o STJ e o STF vai possibilitar que a gente faça a sustentação oral por videoconferência, também por presencial. Eu achei bem legal isso, Hermes, porque o STJ, por exemplo, agendava pauta. Por exemplo, ele agendou essa pauta 2013 ontem, para a semana que vem. Para correr presencialmente em Brasília. Isso. Aí você vai comprar uma passagem aérea, R$5.000, R$4.000, de um dia para o outro, de uma hora para outra. Correndo risco. Acontecia você chega lá, o STJ coloca um monte de processo para julgar na frente, e você fala, então, desculpa, doutor, mas a gente vai retirar de pauta. E aí você tem todo um trabalho, gasta um dinheiro, o IBDP não tem fins lucrativos, a gente, então, é o dinheiro da associação, dos cursos que a gente faz, enfim, que sustentam o IBDP, e a gente chega lá, o professor perde, às vezes tem professor, por exemplo, de Porto Alegre, que ele não consegue no dia, ele tem que ir um dia antes se preparar, então é hotel, né? Então é toda uma despesa. E o fato de você poder fazer por telepresencial é maravilhoso. Uma economia. Você tá ali, não tem que sair, é econômico para todas as partes, para a justiça e para a parte também, né? Para quem é amicus curiae. Então realmente eu acho que foi um avanço sem volta. É o tipo de situação que não volta mais. Aliás, tem aqui elogiando o doutor André, fez menção do doutor André, sim, merece elogios. Quem mais compõe esse time aqui de sustentação oral de BDP? Olha, quem mais? Nós temos o Diego Cheruli, essa constelação. Figurinha. Nós temos na diretoria, a diretora é a Gisele Krabs-Chinchim, que é maravilhosa, né? A nossa diretora de atuação judicial, ela que comanda essa equipe toda. Nós temos o Diego Cheruli, que é também um advogado que é o nosso diretor parlamentar, e como ele mora em Brasília, ele que fazia algumas sustentações orais nos tribunais superiores, por ele já estar lá e facilitar esse trabalho para nós. Só quando era uma coisa muito peculiar, por exemplo, o tema 995, que foi reafirmação da DER, que é a tese do Alexandre Triqueza, ele escreveu um livro com o Kidrick. Então, nós mandamos o Alexandre porque ele tinha propriedade naquele conteúdo e ficaria muito mais adequado que ele falasse sobre aquilo. Então, a gente tem o Anderson de Tomasi, que também fala muito bem sobre direito de família, a Márcio Hartz. Nós temos aqui alguém soprando a Jane, doutora Jane. A Jane maravilhosa, que fala sobre o trabalho rural. Sim. Aliás, os trabalhadores rurais merecem erguer uma estátua em prol da doutora Jane, que de fato, olha, alguém para defender tanto, com tanta propriedade, profundidade. Né? Ela foi fazer a sustentação oral do tema da híbrida e foi maravilhoso. Já transitou em julgado, inclusive, e ela faz um trabalho ali bem incrível. A gente tem vários componentes. Geralmente a gente coloca assim, os autores de livros, aquelas pessoas que têm doutrina. O Diego Schuster, que é maravilhoso, menino muito inteligente, ele tem uma cabeça que a gente às vezes não consegue acompanhar, de super inteligente assim. E ele, graças a Deus, faz parte dessa equipe de peso. Tem gente soprando também a Melissa, o professor Emerson também. O Emerson, a Melissa. Gente, é tanta gente para falar, não quero nem desprestigiar ninguém. Sim. Tenho até medo de não falar alguém aqui. Marcelo Barroso. Nosso querido amigo mineiro, não é isso? Me deve um pão de queijo do seu Marcelo Barroso. A equipe toda do IBDP é muito, assim, pessoal muito comprometido. Como o IBDP é um órgão que não tem fim lucrativo, as pessoas que trabalham, a gente tem que fazer um trabalho de coração. Então, a gente se doa pela causa, a gente doa tempo, a gente doa conhecimento, a gente doa aprendizado.
E o advogado, para se associar, como é que ele faz para ele se associar? Como é que ele faz? Qualquer pessoa pode se associar, não precisa ser advogado. É só ele entrar no site, tem ali o Associe-se. O www.ibdp.org. ibdp.org.br. E a associação, ele tem direito de usar um programa de cálculo, que é o SOMPREV. Aliás, cálculo. Agora... Qual dos 20 cálculos é o melhor? Olha, gente, não dá. Não dá. Kit de sobrevivência. Sim, kit de sobrevivência. Assim, o advogado fala assim, vou abrir um escritório de advocacia. Antes de contratar a internet, ele tem que contratar um programa de cálculo. É essencial. Sem isso, ele não sobrevive. Não sobrevive. Precisa do programa de cálculo hoje, porque o sistema da Previdência, lá o meu INSS, ele não tem todos os cálculos que precisam ser feitos. O sistema não faz cálculo de conversão de tempo, não faz cálculo de... Mas a reforma está em vigor desde quando? Desde novembro, né? E não tem ainda? Não tem ainda, e nem vai ter. No Brasil! Não tem decreto, nós não temos decreto. O Marcos Serral, maravilhoso, outro dia ele publicou um artigo chamado A Portarização do INSS. Achei bacana demais, porque agora tudo é portaria. E o INSS regulamentou a emenda 103 pelas portaria 458. Gente, é surreal. Na reforma de 98, a emenda 20, nós tivemos o decreto 3048. Sim, que está até hoje. A reforma saiu em dezembro e em maio, 5 meses depois, o decreto foi Estamos publicado. em maio. Agora, e foi publicado em novembro. E um mês antes. A reforma antes. saiu em novembro, um mês antes, nós já estamos em maio. E o decreto não está publicado ainda. Segundo o presidente do INSS ontem, nesse evento que eu participei na Câmara, ele disse que estão fazendo o decreto já, mas a Covid acabou atrapalhando, porque eles tiveram que dar toda a atenção para decretos e medidas provisórias para conter essa questão do Covid, o auxílio emergencial, mais de 50 milhões de pessoas recebendo o benefício do auxílio emergencial. Então, assim... acabou realmente, eu entendo que acabou atrapalhando ali o trabalho deles nesse momento, tiveram que dar atenção, desviar a atenção para a questão do Covid, da pandemia. Mas publicaram, enquanto isso, uma portaria. Nós não temos ainda, Hermes, aposentadoria especial no sistema, eles não estão fazendo, não tem regra de transição da especial, não tem aposentadoria do professor, não tem. Não tem. O benefício do auxílio-doença também não tem. O INSS está concedendo o benefício de salário mínimo, e eles dizem assim, não tem sistema. A pessoa passou pela perícia, reconheceu a incapacidade e manda um comunicado para o segurado. Nós não temos sistema para conceder o benefício pelo valor correto. E aí fica essa situação bastante comprometida, né? Porque a gente está falando de pessoas que precisam de uma situação de vulnerabilidade. Não dá para deixar para lá, né? Professora Adriane, um prazer enorme. O nosso tempo já está, nossa ampulheta. Eu até queria virá-la ao contrário, mas não dá. Mas adorei. Estamos chegando. Eu vou pedir a todos que estão nos acompanhando, vamos dar uma salva de coraçõezinhos aí para a doutora Adriane Bramante. Por favor, gente, vamos lá, doutora Adriane Bramante. Obrigada, Obrigada. Agradecer mais uma vez a doutora Adriane por ter aceito estar aqui. Foi um prazer para mim, realmente. Muito obrigado, minha querida amiga, por estar aqui conosco, não é isso? Direito previdenciário. Obrigada. Nós, né, que sobrevivemos aí diante dessa inflação legislativa. Sim, é bom nos ver, né? É bom, muito bom nos ver. E torcendo, né, para que os congressos presenciais retornem, né? Possamos ter aquele monte de alunos, olhar nos olhos dos alunos. Exatamente. Isso que o professor gosta, não? É o dia a dia. Eu gosto muito desse presencial. Sim. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que participaram. Eu vi que tem um monte de pergunta aí. Quem quiser mandar pergunta para mim depois, ou mandar para o Hermes, fiquem à vontade. Então vamos passar o Instagram. O meu é Hermes Arraes Alencar, da professora Adriane Bramante. O meu é Adri Bramante. Adri Bramante. Sim.
Lá no Insta. Tem no Facebook também? Tem uma fanpage no Facebook? Tem uma fanpage no Facebook. Não, acho que eu tenho um site. Quem quiser comprar meu livro, esse daqui é o... da Lujur também, não tem? E o da Lujur? Não, esse... E o da Lujur, tá lá na minha outra mesa, ele é o Dissecando o PPP. Dissecando o PPP. O que é o PPP? Para os nossos alunos que não... Perfil Proficiográfico Previdenciário. Já tem quase 1.500 edições vendidas, exemplares vendidos, você acredita? Maravilha. Em menos de em quase 2 meses. Muito legal. Show, muito show. legal mesmo. Muito bom. Muito bom. Mas fiquei muito feliz pela oportunidade. Obrigada. Sim. Estou à disposição. Quando precisar, é só chamar. Quero agradecer a todos. Temos aqui uma lista felizmente grande. Muitos amigos, muitos alunos, muitos admiradores da doutora Adriane Bramante, que nos prestigiaram. Meu muito obrigado, boa noite. E lembrando a todos, vamos manter a mente sadia nesse momento, que momento que nós estamos transitório, que vai passar, né, doutora Adriane Bramante? Vai passar. Se Deus quiser, esse é o grande colorido da vida. Passa. Vai passar. Tudo passa. Vamos nos manter. É isso aí. A gente tem que agora refletir, olhar para dentro de nós. Né? Sim, nos preocupar também com os nossos pais, familiares que estão ali um pouco mais distantes, né? Que precisam ter um contato mais próximo nosso, uma atenção perfeita. Doutora Adriane, adorei. A todos aí, obrigada eu. Estou à disposição, pessoal. Olha, meu abraço aqui, um beijinho para vocês. Sim, doutora Adriane Bramante, obrigado, agradeço demais. Obrigada eu. Muita saúde, a Rede LFG agradece sua presença aqui nessa casa, que passa o registro que eu já havia me esquecido. A colega esteve conosco, está conosco, nossa pós-graduação da Rede LFG. Esperamos passar esse mar de tormenta para que possa vir regravar novamente aulas conosco, não é isso? Mas a aula que eu gravei aí está bem atualizada, porque eu gravei há pouco tempo, em dezembro, e já tinha reforma. Então a aula que eu gravei está atualizadinha. Então fica essa nota. Queridos alunos da pós-graduação, a aula doutora Adriane Bramante. A aula está atualizada. Está atualizada. Legal. Obrigada, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado um grande abraço, viu? Forte abraço. Também. Até uma próxima, amiga. Obrigada. Uma boa noite. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.